Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos presenteia com essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, na sua presença, de termos vencido, meu Pai, nossos desafios para priorizar o Senhor. E, meu Deus querido, nós te agradecemos por tantas bênçãos, meu Pai. Como diz na sua palavra, todos os dias, meu Pai, o Senhor nos cumula de bênçãos. Como nós acabamos de falar, Senhor, sua verdade vai reinar para sempre, Senhor. Porque a única coisa que é real é a sua palavra. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com fantasias, meu Deus, com enganos. Mas é a sua palavra que nos liberta, é a sua palavra que abre a nossa mente, é a sua palavra que nos conduz ao caminho da luz e da esperança, Senhor. Então nós te agradecemos, porque o Senhor nos encontrou, meu Deus querido, e é o que nós temos declarado, Senhor. Sem dar trevas na nossa vida, que o Senhor ilumine, meu Deus, áreas da nossa vida, da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração. Aquilo que estiver em trevas, meu Deus, que o Senhor coloque luz, para que nós venhamos a enxergar, para que nós não venhamos mais, Senhor, perder vida, perder tempo, perder oportunidades. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque sozinhos nós não temos força, meu Pai, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores, meu Deus. Eu peço que o Senhor fortaleça cada um de nós, fortalece as mentes, o espírito, o coração. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui conosco, cada um que está nas igrejas, cada um que está a caminho, meu Pai, que tem enfrentado cada desafio, mas não tem desanimado, não tem desistido, que tem tido a fé para te buscar todos os dias, Senhor. Abençoa aqueles que estão à distância, que o Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe, meu Pai, das impossibilidades, o Senhor sabe do nível de prioridade de cada um, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, meu Deus, cada um desses fiéis que tem perseguido o Senhor, tem perseguido uma vida de excelência, tem perseguido agradar o Senhor em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, que o Senhor responda, meu Pai, as milhares de orações, meu Pai, que nós fizemos nas redes sociais, nas igrejas, nessa nave, Senhor, que o Senhor responda cada uma dessas vidas, Senhor, que tem orado, que está em jejum conosco, na nossa casa firme, meu Pai, que tem usado, Senhor, cada dia, cada oportunidade para buscar, tem priorizado a sua vida espiritual, tem priorizado a sua alma, tem priorizado vidas, meu Pai, tem priorizado aquilo que não nos será tirado, que é o relacionamento com o Senhor. Abençoa, Senhor, sustenta o nosso povo. Nós temos a certeza, meu Pai, que todos esses que têm perseverado vão terminar o ano, Senhor, surpresos, meu Deus, de tantas boas notícias, curas, diagnósticos sendo revertidos, meu Pai, famílias juntos, meu Pai, na igreja, orando, unidos numa só fé, diagnósticos mudados, sentenças judiciais favoráveis a Ele, meu Pai. Nós declaramos isso, o melhor final de ano das nossas vidas, Senhor, o melhor final de ano até então, porque temos a certeza, meu Pai, que a vida com o Senhor nunca tem limites, nunca tem um teto. E se nós formos surpreendidos com coisas incríveis, meu Pai, nós sabemos que isso é apenas a borda das suas obras. O Senhor tem infinitamente mais, como nós já lemos, meu Deus, os seus pensamentos, os seus caminhos são muito mais altos dos que os nossos, meu Pai, dos que os nossos. Então eu peço, abre os nossos olhos, Senhor, que nós venhamos a crer cada dia mais, confiando, praticando, vivendo, declarando, meu Deus, aquilo que te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Abençoa, meu Pai, esta noite, o nosso jejum, a nossa casa firme, com encerramento amanhã. Que o Senhor nos ajude todo o tempo, meu Pai, todos os dias, porque todos os dias nós precisamos do Senhor, da sua graça, para suportar, para vencer as setas malignas, as notícias que chegam até nós, os desafios internos, meu Pai, as lutas emocionais.
nos ajuda a vencer todas elas, a ter equilíbrio, a ter ponderação, a ter sabedoria, a ter domínio próprio, a agir em amor. Nos ajuda, meu Pai, em todas as nossas deficiências, nos ajuda a suprir tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e desde já te agradeço, abençoe este trabalho, que possamos sair daqui muito mais abençoados, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da transmissão. Graças a Deus. Uma palavra dessa, uma canção dessa, uma oração como essa, né? É um pouco do que representa o Senhor. É tudo. O escudo, né, que nós precisamos. Fala comigo, por favor. Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Para nós recebermos as promessas, as bênçãos, nós precisamos estar alinhados. A nossa casa, nossa família, os nossos resultados acontecerem, nós precisamos dia após dia trabalhar por esse coração. Porque o Senhor busca uma coisa em nós: o coração, a sinceridade, a disposição de agradá-lo. E se a gente entrega isso, a gente tem tudo dele. Então nós precisamos trabalhar isso, segundo o coração de Deus, trabalhar numa mente, um espírito, um estilo de vida que mostra qual é a nossa intenção, a nossa motivação, que tem que ser uma só: agradar a Deus. Então, para tudo na vida, nós precisamos pedir visão, discernimento. Nós precisamos pedir visão para todos os momentos da nossa vida. Para tomar uma decisão, para entrar no relacionamento, para fazer um voto, para fazer tudo. Nós precisamos de discernimento, de direções. A gente lembra de Bartimeu. Ele era duas coisas, né? Ele era cego e era mendigo. E Jesus, quando o chamou, perguntou para ele o que é que ele queria. Talvez se a gente fosse mais raso assim, a gente poderia pensar, não, mas é claro que ele quer enxergar. Às vezes não. Muitas pessoas passam uma vida buscando soluções momentâneas. Ele era mendigo. Ele poderia ter pedido dinheiro. O Senhor perguntou, o que é que você quer? Ele disse, eu quero ver. Ele gritou porque ele queria enxergar. Ele gritou porque ele queria sair daquela situação. Ele não queria mais algo momentâneo. Ele não queria apenas uma esmola. Ele não queria mais um almoço daquele dia. Ele queria autonomia, ele queria mudança de vida. E eu sempre paro para analisar que um homem como ele, é muito interessante nós analisarmos isso. Um homem como ele, quando ele pediu para enxergar, a primeira coisa que ele viu na vida dele foi Jesus. E é isso que nós precisamos buscar. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero visão. Onde eu estou errando, Senhor? Como a bispa tem falado, ilumina as minhas trevas, me dá discernimento. Eu quero enxergar o que eu não estou vendo, eu quero a minha mente expandindo, Senhor. Eu quero enxergar as coisas que ainda estão ocultas a mim, aquilo que está em trevas na minha vida. Eu quero ver. Então nós precisamos buscar isso. Você acredita de verdade no que você tem lido e ouvido todos os dias? Nas declarações que você mesmo faz, nos cultos que você participa, nos programas que você assiste, naquilo que você lê, na sua Bíblia. Nós acreditamos de verdade no que nós estamos lendo e ouvindo? Em determinado momento alguém perguntou, dizendo o que Deus queria.
E Jesus respondeu para aquelas pessoas: a obra que Deus quer é que vocês creiam em mim, que vocês creiam naquele que Ele enviou. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Crer em Jesus. Como é que eu posso agradar a Deus com todas as minhas forças? Eu creio em Jesus. Então a obra que Deus quer de nós é que nós acreditemos em Jesus e na sua palavra. O que a gente acabou de falar aqui? A tua palavra é o quê? É o quê? É pura. Não tem contaminação, não tem algo distorcido, é limpo, é puro. Então o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Eu crer naquele que Ele enviou, crer em Jesus, ter convicção. Então, qual é a autoridade sobre você? O que domina a sua vida? O que é que conduz as suas atitudes? Será que, de fato, a gente, às vezes até fala pela boca, mas será que o coração concorda? Não, a autoridade sobre mim é a palavra. A autoridade sobre mim é Deus. Davi foi um homem extraordinário, com suas falhas, mas com muitos acertos. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, segundo o caráter de Deus. O homem segundo na palavra, com a maior semelhança do padrão, da maneira que Deus espera que nós sejamos. A gente sabe muito bem que ele não foi perfeito, mas como o próprio Deus disse para Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Deus está olhando para o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi tinha um coração que agradava a Deus e tinha obras que agradavam a Deus. Não é aquela história que muitas pessoas falam, não, Deus sabe do meu coração, Deus sabe do que está no meu coração. Não, eu preciso ter provas disso. Será que as nossas motivações, as nossas intenções são corretas? As de Davi eram corretas. Saul, quando errava, a gente vê dois padrões. Saul, quando ele errava, ele tentava justificar. Davi, quando ele errava, ele se arrependia e se humilhava. A gente vê no maior escândalo daquela nação, da vida dele, da família dele, do exército dele. Aquela situação com a Betseba, que até o teatro aqui de Davi deu uma clareza até maior para a gente. Aquilo foi um escândalo. Aquilo não ficou escondidinho. O próprio profeta falou que aquilo que você fez no oculto vai ser revelado. Então ele passou por tudo, ele passou pelas humilhações. Está lá o Salmo 51 para você ler depois. Ele passou pela vergonha, ele era um exemplo para aqueles soldados. Ele era um exemplo para aquela nação. Ele era um exemplo para aquela família, da noite para o dia. Ele perdeu crédito, credibilidade, respeito, vergonha. E o que ele fez? Foi agir igual a Saul? Não, aparece comigo aí. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Fez lá, escreveu um salmo. Ou seja, uma carta que todo mundo ia saber, todo mundo ia ler. Então ele foi para a humilhação. Ele não se importou de ser humilhado pelas pessoas, ele foi se humilhar diante de Deus. Porque infelizmente muitas pessoas vivem sendo humilhadas, porque não se humilham diante de Deus. Ele passou por tudo que ele teve que passar, mas ele foi para Deus. Então, eu vou falar para você algumas características de uma pessoa que quer agradar a Deus, de uma pessoa que quer viver segundo o coração de Deus, que é algo que nós temos que perseguir. A primeira delas é a obediência. Saul, nós não vemos que ele queria obedecer. Ele não fazia a palavra de Deus uma lei, ele fazia do jeito dele. Então, uma das principais características que nós precisamos é da obediência. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos, a gente não está falando de ímpio não, a gente está falando de crente. O crente que é cego.
que não desfruta, que está numa igreja há 500 anos e não desfruta de uma vida abundante. Por quê? Porque ele não obedece, porque ele não crê, porque a gente faz o que a gente acredita. Se eu não acredito, eu não obedeço, eu não faço. Então a cegueira, como a gente falou, o Deus dos séculos cegou o entendimento dos incrédulos, a cegueira me impede de obedecer. Obediência em todas as áreas, porque a Bíblia, ela me dá a resposta para tudo, ela me ensina como ser um homem, ela me ensina como é uma mulher, como deve ser uma mulher, na visão de Deus, como tem que ser um casamento, na visão de Deus, como tem que ter uma família, como ser um profissional, como tudo. Mas muitos não obedecem, por conta da cegueira. É aquele, eu sei, mas não sei, eu sei, mas não boto força. Eu até sei o que é certo, mas eu faço o errado. E obediência, fala comigo, obediência é renúncia. Para você obedecer, você tem que abrir mão de você. Para obedecer a palavra, você tem que abrir mão de você. Então, se eu não estou disposto a renunciar, eu não vou obedecer. Se eu não estou disposto a renunciar ao meu orgulho, a um sentimento, a querer estar certo, eu não vou obedecer, eu não vou agir da forma correta. Eu vou fazer do meu jeito. Aí muitos relativizam, já vai para aquela linha, né, do não é bem assim, não precisa de tudo isso. Então a palavra me dá todas as direções, como que eu tenho que ter a postura, como que eu tenho que atitudes, roupas, lugares, a palavra me orienta tudo. Aí eu vejo, eu vou fazer, eu vou decidir, tudo é decisão. Eu vou fazer segundo Deus, segundo a palavra, ou segundo a minha vontade, segundo o mundo, né? Então a primeira e mais importante característica de uma pessoa que quer agradar a Deus é a obediência. Então quando às vezes você está falando com uma pessoa, com um filho, né, com alguém, às vezes você está conversando com alguém, você está percebendo que essa pessoa não está dando muita atenção ao que você está falando, você não fica chateado, incomodado? Sim ou não, pessoal? Pois é, muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Ele está falando, está mandando a palavra, está nos instruindo, está tendo misericórdia, paciência, falando de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e a gente está aqui meio ignorando, não é bem assim, deixa quieto, né? Então Deus está falando, a gente não pode falar que Deus não falou. A palavra está falando todos os dias, mas a gente finge que não falou nada. Não foi hoje, foi para o outro, foi para minha esposa, para o meu marido, para você essa mensagem. Então, quando a gente entende da importância da obediência, a gente começa a ter progresso. Fala comigo, obediência. Ela traz progresso. Com a obediência as portas são abertas. Saul, a gente vê, Saul nunca saiu do lugar, infelizmente. Davi não. Davi foi extraordinário, a gente vê a ascensão dele assim até o fim da vida, dele. Então quando nós não obedecemos de verdade o Senhor, com toda a nossa renúncia, né, abrindo mão de tudo, a gente trava a nossa vida, a gente trava os nossos negócios, até a gente trava os nossos sonhos, a gente trava relacionamentos, a gente trava tudo, nada anda mais. E na falta de obediência a gente se mete em frias, né? A gente entra em negócios errados, sociedades fora da bênção, relacionamentos fora da bênção, tudo vira uma bagunça. Por quê? Porque eu estou agindo na carne. E a Bíblia fala, o Senhor fala, que a carne não produz nada que se aproveita. Nada. Então se eu ajo na carne, longe da obediência, a minha vida naturalmente, ela não vai fluir. Aqui em 1 Samuel 22:3 diz assim, olha só a dependência. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco. Fala comigo, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Ou seja, eu estou esperando uma direção de Deus. Então veja, a obediência, Davi estava sendo perseguido, estava numa outra terra e no entanto ele não estava fazendo nada sem a direção de Deus. Deixa que eu saiba, deixa eu ficar aqui um pouco, deixa eu ficar aqui, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Então isso é dependência. Aqui em 1 Samuel 15:22, olha só.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Fala comigo, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ok? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, fala comigo, ele o rejeitou como rei. Então, se eu rejeito a palavra do Senhor, se eu estou aqui ignorando, fingindo que eu não estou ouvindo, ele vai me rejeitar também. Então, é muito claro isso, quando eu desobedeço, eu rejeito Deus. Uma outra característica muito importante é o amor. O amor é a marca do caráter de Deus. Sem amor, nós não faremos nada segundo a vontade de Deus, porque é o que a gente já falou. Começa com amor e termina com domínio próprio. A gente só consegue ter o domínio próprio se a gente age em amor. A gente só consegue estabelecer, viver em amor, tendo domínio próprio. Então uma coisa está sempre ligada à outra. Então nós agimos em amor, então nós conseguimos ter a longanimidade, a agir em mansidão, a exercitarmos de fato todas as virtudes do fruto do Espírito. E com o controle, o domínio próprio, nós estabelecemos isso. Senão a gente só dá tiros, né? Só dá impulsos, só motivacional. Mas com amor e domínio próprio, nós tomamos decisões. Então, sem amor, a gente não consegue fazer a vontade do Senhor. Porque amor, como a gente sempre fala, e como Jesus falou, amor não é um sentimento. Amor é o que, pessoal? Fala, é mandamento. Atitude, sim. Mas o que está aqui que Jesus falou? É um mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, fala comigo, amor é mandamento. É decisão. Amor, fala comigo, amor é uma decisão da vontade. Então eu decido amar. Eu decido amar. Ou seja, eu decido obedecer o que a palavra me ensina. Obedecer a palavra de Deus. Cumprir com o mandamento. Então nós temos graça para isso. Até porque amar sem ter graça é impossível, né? Agir em amor sem ter graça para isso é impossível. Você não consegue. Amar o seu inimigo, amar aquele que te fez mal, amar quem está tentando te atacar, te prejudicar, sem graça, é impossível. Só perseguindo de verdade esse coração segundo o Senhor, segundo a vontade de Deus, é que a gente consegue fazer isso. Então nós temos graça. Davi, por mais que Saul fizesse tudo o que ele fez, Davi mostrava claramente um amor por Saul. Ele chorou, ele fez um cântico lá, você pode ler lá em 2 Samuel, capítulo 1. Ele fez um cântico lindo, em homenagem ao Saul. Ele não ficou feliz. Ele não aceitou que ninguém comemorasse. Ele ficou triste. Porque aquele homem tinha morrido. O Saul lançou as lanças no Davi. Davi nunca pegou a lança e devolveu, tentou pegar ele. Porque quem ama, fala comigo, quem ama, não revida. Quem ama não tem vingança, não tem aquele espírito de vingança. Quando você ama, você faz o que você precisa fazer. Se o outro te fez mal, você não revida com maldade. É assim que a gente amontoa brasas na cabeça das pessoas. A gente surpreende. É assim que a gente mostra que na nossa vida tem diferença. Porque do contrário, é o mundo, é um crente mundano. É o bateu, levou, ação, reação, fez, tomou. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. Então a marca do verdadeiro cristão é o amor. O mundo adora falar de amor, né? Mas cadê na prática? A gente vive num tempo do ódio. E quem fala de amor são os que mais odeiam. Os que são mais intolerantes, os que mais torcem para tudo dar errado. Então a gente vive num mundo de hipocrisia, mas a palavra não, a palavra é pura, a palavra é viva. A palavra nos mostra que o amor
não é por palavras. O mundo vive de amor de palavras, mas na hora da ação, deseja que morra, deseja que se exploda, deseja que dê tudo errado. Então Davi foi testado por Deus. E nós todos os dias somos testados no amor. Davi foi testado na fidelidade e na integridade quando ele teve as oportunidades para matar Saul e ele não fez. Os soldados queriam que ele fizesse. Ele tinha todo um respaldo lá, inclusive até de profecia. Esse é a palavra que lançaram, que o seu inimigo ia ficar nas suas mãos e você ia poder fazer tudo o que você quisesse. Inclusive tinha respaldo até de profeta ali, né? E ele não. Ele tinha segurança. Isso que é uma pessoa convicta. Se ele tivesse resolvido na força do braço, matado Saul, ele não teria assumido o trono, porque não era aquele o propósito. Então muitos estão com a vida travada, porque não tem passado nos testes. Toda vez que é testado, ele é reprovado. Pode analisar. Analisa quais os pontos que você costuma cair mais. No seu relacionamento, no seu emocional, naquilo que você pensa, na impulsividade, na ira, no desequilíbrio. São testes. São testes que nós somos colocados todos os dias, muitas vezes, e temos aquele vício desgraçado de cair em todos eles também. E a gente precisa quebrar esse padrão. Parar de agir com essa falta de amor, parar de agir com desequilíbrio, parar de ser reprovado em todos os testes. A nossa vida não caminha assim. Você pode estar no melhor lugar do mundo, sua vida não vai caminhar. Saul tinha todas as possibilidades. Às vezes algumas pessoas falam, não, porque Saul já era para ser Davi. Não, quando ele recebeu o Espírito Santo, o que foi dito para ele? Você receberá o Espírito Santo e você se tornará um novo homem. Lembram disso? Sim ou não? Levanta a mão para mim. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma nova pessoa. Mas se você não mantém, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você não permanece cheio, é perda de tempo, que era o problema dele. Ele tinha impulsos, mas ele não tinha estabilidade. Ele dava às vezes um passo ou outro certo, mas ele não mantinha aquilo. É o problema de muitas pessoas. Muita gente fica travada e não faz nada. Outros fazem, mas não estabelece. Saul era assim. Davi era consistente. Ele aprendeu isso. Ele passava nos testes. Nem todos, mas passava. Ele queria acertar. Nos testes da obediência. Ele tinha sensibilidade ao Espírito Santo. E essa sensibilidade ao Espírito Santo, ela é construída. Você não tem da noite para o dia. Você estabelece essa perseguição, esse espírito, essa vontade. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor. Eu quero pensar como o Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Eu vou passar nos testes que o Senhor me colocar no caminho. Ele passava nos testes. Ele se arrependeu pelo simples fato de cortar um pedacinho do manto do Saul. Ele não quis matar, ele não ia fazer nada. Mas ele já ficou naquela apreensão. Opa, será que eu passei do limite? Olha a sensibilidade. Olha que extrema sensibilidade. Será que nós temos essa sensibilidade? Quando pensa alguma coisa, você se entristece. Puxa, desculpa, Senhor, eu não devia ter pensado isso. Quando você fala uma coisa, você solta e não quer saber de nada. Você volta, puxa, eu estava assim, eu não tinha falhado nisso, eu estava há tanto tempo, sem cair nessa seta. Puxa, que distração, que coisa. Ou não. Depois eu peço perdão. Também não quer saber. Também outro mereceu. Qual o nosso nível de sensibilidade ao Espírito Santo? Isso é ser uma pessoa que persegue ser segundo o coração de Deus. Quando o Espírito Santo está te instruindo, não faça isso. O Espírito Santo está te falando, não fale isso. O Espírito Santo está te falando, não pense isso. E qual a resposta que nós damos? Eu vou lá e falo. Eu vou lá e faço, eu vou lá e penso o dia inteiro, penso a semana inteira, e não durmo, e eu fico remoendo, e crio raiva, e crio sentimentos, e tenho atitudes, e espero uma oportunidade para falar, ou seja, é um descontrole generalizado. Fala comigo, por favor. Deus não pode promover quem não tem domínio sobre as suas emoções. Deus não tem como promover, levantar, exaltar, abençoar uma pessoa que não tem domínio sobre as suas emoções,
que busca, que persegue o prazer imediato, que faz as coisas para resolver naquele momento, faz no braço. Fica criando um Deus como ele, como a bispa fala. Ah, Deus me entende. Ah, eu tive um motivo. Não tem não. É igual quando os soldados estavam lá com ele. Mata ele. Isso é bênção. Isso é Deus colocando no seu caminho. Isso era teste. Aquilo era um teste. Não era bênção, não. Era um teste para ele. Poderia ter sido uma armadilha se ele entrasse nessa. Nossa, é verdade, está todo mundo falando. Alguém até profetizou que o Senhor ia me colocar numa situação dessa. É teste. Quantos testes que chegam até você, que a sua carne, pessoas estão até falando, vai, entra nessa, vai, faça isso. É teste. Por quê? Porque Davi lembrava, esse homem um dia foi ungido pelo Senhor. Um dia ele teve atitudes certas, sábias. Deus o escolheu. Ele era ungido, eu não vou tocar nesse homem. Deus vai preparar uma situação, ele vai ser pego de alguma forma, Deus vai lidar com essa situação. Ou será que nós temos lutado com a força do braço? Tentado resolver a nosso modo? Então muitos têm sido barrados por Deus por conta de atitudes assim. Não passa dos testes do domínio próprio, do amor, da obediência à palavra. Eu mostro que eu não sou uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando nós erramos, nós sabemos que Deus continua nos amando. Você não sabe disso? Quando você erra, você continua sendo, Senhor, eu sei, me perdoa. Você não quer a misericórdia de Deus? Sim? Mas quando alguém erra perto de você, você também tem misericórdia dela? Você expõe a pessoa, você pesa a pessoa, você acusa a pessoa. Como é que nós agimos? Quais as atitudes de amor que nós temos? Aqui em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, fala comigo, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Bom, a gente pode muito bem fazer caridade, mas não viver em amor. Como está lá na palavra, em Coríntios. A gente pode ajudar, fazer caridade, ser queimado. Se não tiver amor, não tem nada a ver, não faz sentido. Pode fazer caridade, ajudar as pessoas, mas são obras queimadas. O pessoal não pode não viver em amor. Olha aqui em 2 Coríntios 12. Eu, de muito boa vontade, olha só, presta atenção, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então vou usar a minha vida, vou acabar com a minha saúde, com o meu corpo, por um bom propósito, por um bom motivo. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, fala comigo, amando-vos, mais forte, amando-vos, cada vez mais, seja menos amado. Então eu vou me doar, eu vou fazer o máximo por vocês, mesmo que, quanto mais eu ame vocês, mais eu me entregue por vocês, menos eu seja recompensado por vocês, reconhecido, amado por vocês. Então essas são as atitudes de amor. O amor é expresso justamente para quem está mais perto. Que é muito fácil, né? Às vezes a gente pegar e ajudar uma pessoa que você viu uma vez na vida, ajudar uma pessoa desconhecida, né? Com dinheiro, com comida, etc. Mas a gente mostra realmente o verdadeiro amor para quem está do nosso lado, no nosso dia a dia. Então, por mais que eu me esforce, eu posso cair nessa situação de ser menos amado. Então, o contrário também, você pode até amar mais as pessoas, ajudar quem está perto de você, e o contrário também. Você pode agir com muito amor, e você ainda ser rejeitado. Essa é a decisão que a gente precisa entender. Isso é viver pela fé. Nós fazemos o que eu devo fazer, eu faço o que eu tenho que fazer. Você decidiu agir em amor, você decidiu fazer o que é certo. Você não decidiu esperar um agradecimento, um obrigado, nossa, como você é maravilhoso, como você é incrível. Muitas vezes você faz coisas que a pessoa nem te agradece e ainda critica. Mas você continua lá. Vou gastar e desgastar minha vida tendo uma boa atitude.
Como é que as pessoas sabem que nós somos discípulos do Senhor? Fala comigo, pela prática do amor. Como é que as pessoas vão ver Cristo em você? Pela prática do amor. Você age diferente da maioria das pessoas. Aí mostra, aí sai a diferença, porque senão você fica no meio da multidão, ninguém você não se destaca em nada. Eu não me destaco em nada. Eu respondo igual todo mundo responde, eu ajo igual todo mundo age, eu revido igual todo mundo revida, não tem diferença nenhuma. Outra característica fundamental, fala comigo, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Davi foi um homem de fé para enfrentar o que ninguém quis. Ele, naquele momento, no dia da exaltação dele, o exército inteiro estava com medo, mas ele enfrentou. A fé, ela chama a atenção de Deus, a fé muda as coisas. Quando nós cremos no que nós lemos, nós vivemos por fé. A fé não olha para as circunstâncias. Nós cremos nas coisas que nós estamos lendo. A fé me faz crer que as coisas serão mudadas. É a certeza daquilo que eu não vi, mas eu espero. Eu tenho, pela minha fé, eu creio que eu já apalpei, já encostei, já alcancei aquele objetivo, mesmo que eu não tenha visto ainda, mas na fé. Como os heróis da fé, eles enxergaram o futuro, sorriram para eles, se alegraram para eles, mas eles não viveram naquele momento. Pode ler, na galeria dos heróis. Eles foram abençoados porque eles creram. Eles viveram coisas pela fé. Eles tiveram atitudes intencionais, porque eles sabiam que lá na frente, depois, muito depois deles, haveria a colheita, a consequência positiva daquilo que eles estavam fazendo. Aqui em 1 Samuel 17, essa é uma das passagens mais fortes que eu considero na palavra. Olha só, 17:32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Fala comigo, por favor. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então ele é no nome de quem, pessoal? No nome do Senhor. Ele não é na força do braço, ele é na força de Deus. É aí que nós vencemos. Quando a gente para de falar, eu não consigo, eu não posso, a gente não consegue, não pode mesmo, mas se nós formos na força de Deus, nós conseguimos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele declara, hoje mesmo, ele usa a boca dele para profetizar aquilo que ele quer, e não para profetizar desgraça, maldição e derrota, mas vitória. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus, que há Deus em Israel. E é aí que nós temos que fazer orações assim. Você declara o que você precisa, o que você quer, como você quer, e toda a terra saberá que há Deus na sua vida. É isso que nós precisamos aprender com esse homem. Todos os que estão aqui, na sua casa, na sua família, na sua empresa, todos os que estão aqui saberão que não é por espada, por lança, que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse é o tipo de oração que nós temos que fazer. Está todo mundo falando negativo, todo mundo com medo, ele chega com a cabeça diferente, com a mente diferente, com a fé diferente. Ninguém precisa ficar triste. Olha o tamanho daquele homem, olha o tamanho da lança dele, da espada, do escudo, da couraça, olha o peso do capacete dele. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Olha a fé. Olha a fé, olha as declarações de fé que ele fez. Ele declarou o futuro. Todos saberão que há Deus em Israel. Todos saberão que há Deus na minha vida, que eu não sirvo a um Deus qualquer, que a minha fé não é uma fé fajuta, mas que há Deus na minha vida. Todos saberão que há poder nas minhas mãos, porque eu tenho Deus.
Ele declarou o futuro. Nós temos declarado o quê? As nossas palavras têm declarado qual futuro? Nós nunca seremos segundo o coração de Deus se nós não crermos, se nós não tivermos a fé. De nada adianta uma palavra poderosa como essa, que o Evangelho pode ler daqui 1000 vezes, e de nada adianta isso, se eu não crer que é para mim também. Se eu não crer de forma convicta que Deus muda qualquer situação, que Deus cura qualquer doença, que Deus transforma qualquer realidade, porque muitos têm uma fé, mas uma fé que vai até um ponto. Você teve uma fé para estar aqui, graças a Deus. Você teve uma fé para vir num culto, mas será que você tem a fé para ouvir a palavra e sair praticando ela? Porque alguns, infelizmente, alguns ainda ficam distraídos, alguns ainda ficam se levantando, ficam de olhos abertos no momento da oração, que a gente fala, abra sua boca, peça ajuda, se você precisa de um obreiro para orar com você, ele só fica inerte, parado, com a boca fechada. Então, teve uma fé para um ponto, mas não pode parar aí, senão é um auto-engano. Eu preciso ter fé de perseguir a coisa certa. Então, eu tenho uma fé, você teve os seus desafios, você acordou cedo, você pegou trânsito, igual todo mundo, mas você está aqui. E outros que tiveram as mesmas coisas que você, às vezes até menos difícil, não estão aqui. Então você já deu um grande passo de buscar a Deus, de não buscar a comodidade, mas você teve a atitude de estar aqui. Mas e o pós? E o após? Certamente você está em jejum também. O que esse jejum tem te fortalecido? O que esse jejum tem te feito crescer? Como você tem saído melhor de cada trabalho, cada semana? Cada portal que é aberto, como você tem declarado, como você tem crido, como você tem agido, isso é fé, isso é fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a fé vai entrando, então você ouve, você assiste, você lê, você participa das coisas, mas você tem que praticar, senão você pratica apenas uma religião, e a religião não muda nada. Religião não muda a sua vida, caridade não muda a sua vida, ir à igreja somente não muda a sua vida. Fala comigo, crer na palavra é o que muda a minha vida. Você teve fé para vir aqui. E o que tem impedido de você ter fé para ouvir e praticar, para obedecer tudo isso que você tem ouvido? Uma fé até um ponto. O que tem impedido dessa fé expandir para todas as áreas? Para você se tornar realmente um homem segundo a palavra de Deus. Para você se tornar uma mulher, uma esposa segundo a palavra de Deus. Por que está faltando essa fé? Por que está faltando essa obediência? O amor, a obediência, a fé. A fé é o que move Deus. A fé é o que mexe as circunstâncias. É a fé que faz Deus olhar para mim e querer me abençoar. Porque é com a fé que eu chamo. Porque eu quero agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Simples assim. Porque para a fé eu obedeço. Para a fé, com a fé, eu ajo em amor. Então eu obedeço a Deus. E se eu obedeço, é porque eu tenho fé. Aí eu agrado a Deus. Então você vê que uma coisa não foge da outra. Não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo. É o que está na palavra. Se eu quero perdão do Senhor, mas eu não sou capaz de liberar perdão. Se a palavra fala, esquece o que se foi, olhe para frente. Eu quero que Deus esqueça o meu passado sujo, bagunçado, mas eu não esqueço o passado do outro. Então, cadê essa fé para expandir até outras áreas? Outra característica de Davi, muito importante, é a liberalidade. Davi dava sempre o melhor dele. Deus deu o melhor dele, que foi o Senhor Jesus. Abraão deu o melhor dele, que foi o Isaac. A maioria das pessoas, infelizmente, dá o que sobra.
ora de qualquer jeito, coloca Deus lá para o final da fila. Jesus nos ensina a priorizar a Deus e crer que quando eu faço isso, todas as outras necessidades são supridas. É tão claro, Jesus falou isso. E muitos continuam ignorando essa direção. Alguns ficam se gabando que é dizimista. Dízimo é um mandamento apenas. É o mínimo. Fala, dízimo é o mínimo. O máximo, fala, o máximo é a necessidade da obra. Então Davi, quando ele foi fazer uma oferta ao Senhor lá com Araúna, o homem quis dar tudo para ele. Ele falou, não, eu não vou dar algo sem valor. Não vou fazer para Deus de qualquer jeito. Não, que Deus aceite a sua oferta. Não vai aceitar. Porque tem que ser algo especial. Então muitos até, você não vai servir ao diabo, você não vai levantar um monumento ao diabo, você não faz isso. Você está vigilante, você está atento, você não vai fazer uma coisa, você não vai entrar num lugar que você sabe ali adora demônios. Você não vai fazer isso. Mas muitos ainda servem a mamon, o dinheiro. Então não é liberal, não é generoso, faz o básico, é avarento muitas vezes. A gente tem uma pessoa na igreja que cada um tem a sua atitude de fé, né? Ela pela fé dela, ela não tem esse dinheiro, mas ela falou assim, eu vou fazer o projeto, o mock-up, né? A planta do templo, do novo templo para a igreja. Porque o que para mim é muito dinheiro, mas para Deus não é nada. Então ela já projetou um templo, uma obra extraordinária, que hoje ela pode não ter meios, mas no mundo espiritual Deus já está vendo, olha o coração dela. Olha o que ela quer, olha o propósito da riqueza dela. Ela não quer ficar milionária para os interesses dela, não, mas ó o reino, ó o legado dela, eu vou deixar um legado maior do que o meu. Eu vou deixar almas para serem salvas aí, por décadas, séculos. Famílias, crianças, vidas serem transformadas. É o legado que nós deixamos. E Deus está observando o coração. As pessoas, não é uma ou duas não, várias pessoas que fizeram uma sociedade com Deus, de 51% de todo o faturamento dela, ela oferta, dizima ao Senhor. Todos nós aqui, os obreiros internos, nós somos estimulados a isso, nós aprendemos, nós somos ofertantes. Então por quê? Porque nós aprendemos, nós entendemos que isso é um princípio. Então nós precisamos nos despertar para isso. Nós precisamos acordar para a importância disso. Dessa necessidade de nós termos um coração aberto, liberal, de termos um espírito que agrada a Deus. Uma das últimas características que Davi tinha, que é algo que a gente tem que perseguir, é que ele era um adorador. Ele amava estar na casa do Senhor. Ele tinha prazer nas coisas do Senhor. Essa moda aí virtual, estou aqui, eu vou usar o YouTube, vou assistir aqui à distância, é tipo a mesma coisa. Isso é do diabo. Não é a transmissão que é do diabo, é essa cultura que é do diabo. Porque tudo é uma preguiça, né? Tudo é uma moleza para as coisas de Deus. Isso é do diabo. Isso não é comodidade, isso mostra prioridade. Você poderia muito bem estar na sua casa assistindo, poderia, sim. Mas você está aqui mostra o que é prioridade para você. E isso Deus está observando em cada detalhe. É diferente daquela pessoa que está lá em Minas Gerais, no Sul, lá na Bahia, no Acre, em todos os lugares, fora do país, que obviamente não tem uma igreja lá. Mas quem pode, você está lá, você está mostrando para Deus, Senhor, eu peguei 1h30 de trânsito, 2 horas de trânsito, 3 horas de trânsito, 3 ônibus, condução, coisa apertada, teve chuva, estava frio,
tinha um acidente que me atrasou mais ainda, vou chegar em casa tarde. Mas o Senhor foi minha prioridade. Não tem como uma pessoa não ser abençoada tendo provas assim, mas sabe como é que muitos fazem? Ela tem essa fé, é o que a gente acabou de falar. Ela tem fé de pegar 2 horas, 3 ônibus para chegar aqui, mas quando ela sai, ela não aplica. Isso é um roubo. Isso é um roubo na nossa vida que a gente não pode aceitar mais. Você gasta vida, tempo, energia, dinheiro para vir, para aqui, para buscar, para chamar a atenção de Deus nesse sentido. Mas aí, na hora de obedecer lá fora, de viver em amor, de viver em santidade, é aí que o negócio às vezes aperta. Às vezes que a pessoa acaba caindo. Então isso mostra prioridade. Jesus estava, na Bíblia fala, Jesus estava todos os dias na igreja ensinando. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Se a gente tem força, se a gente tem energia, se a gente tem disposição, tudo é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, porque com certeza em algum momento da sua vida, ou muitos anos da sua vida, você usava toda essa energia, essa força, a sua saúde, a sua juventude, a sua disposição, o seu tempo livre para buscar outras coisas. Como muitos aí passam mais da metade do ano em ensaios nas escolas de samba e fazer tudo que aquilo exige, né? É uma fé. Ela acha que aquilo tem um valor para ela e que é o que a palavra fala, muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Então nós temos que reconhecer isso, eu sou apenas um servo do Senhor. Eu estou aqui para servir. O servo não fica falando, eu não gosto, está frio, eu estou cansado, eu não quero. O servo obedece. Nós temos que nos colocar como soldados contra o diabo, mas como servos diante de Deus. Essa tem que ser a mentalidade. Davi era um adorador. Davi foi um adorador quando ele era pastor. Davi continuou adorador quando ele se tornou rei. Ele era um adorador quando estava tudo maravilhoso. Ele era um adorador quando estava tudo muito difícil. Isso é equilíbrio emocional. O verdadeiro adorador, ele adora independente dos sentimentos. Olha aqui no Salmo 122. Fala comigo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a bispa fala, semana que vem tem mais um jejum de 12 horas, você fala, aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos jejuar mais uma vez. Sim ou não? Sim. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos mais uma vez na igreja, vamos ter mais um jejum de 72 horas, de 24 horas, de 12 horas. Vamos orar na madrugada, alegrei-me, Senhor, porque são oportunidades. Quantos que estão aí nas madrugadas, destruindo com a sua vida? Pegando doenças, acabando com a sua saúde. A gente sai, toda vez que você sai, qualquer faculdade perto da que você cruza aí no caminho, é aquela Sodoma e Gomorra, um monte de bar, aqueles jovens lá, achando que é bonito ser feio, que eu gosto de brincar, né? Aquele narguile, né? Aquela coisa tão ridícula. Mas está usando, achando que está curtindo a vida. E às vezes, para orar, para buscar, para ir na igreja, é uma luta, um peso, uma moleza. Exatamente, Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou fortalecendo a minha carne, é claro que o meu espírito não vai querer. Eu não vou querer buscar Deus, não vou querer ir para a igreja. Eu assisto aqui, eu faço assim, eu venho de vez em quando, eu busco de qualquer jeito. Prioridade. Esse é o padrão que nós precisamos ter para influenciar a nossa casa. Porque às vezes, olha que maluquice, né? Às vezes a gente via os jovens que vinham na igreja, que às vezes o pai ia buscar na balada, né? Estava lá com a vida bagunçada, aí quando começa a passar o dia na igreja, sai da escola, vem para a igreja, aí começa a reclamar, é algo insano, né? Você passa o dia inteiro na igreja, nossa, mas queria que passasse aonde? Antigamente, em outro lugar? É sem lógica essas coisas. Então, às vezes a gente quer salvar um filho, salvar a família, o cônjuge, né? É assim, agindo em amor, mostrando o que é importante para você, tendo testemunho, sendo exemplo, adorando a Deus, não fazendo corpo mole. Pode ver, todo mundo que troca Deus para atender um cliente, a venda não acontece. Você troca Deus
o seu marido não quer que você venha, dá briga, dá algum problema, troca Deus, não dá certo, não funciona, não dá, porque não é assim que funciona a lei de Deus. A palavra fala que quando eu priorizo a Deus, Deus supre todas as outras necessidades, que quando eu estou dormindo, Ele está me abençoando, mas eu fico lá, na força do braço, comendo pão de dores, acordo cedo, idolatro o trabalho, durmo tarde, eu não tenho resultado nenhum. Por quê? A prioridade é errada. Então, se eu não mudo, nada vai mudar. E eu não preciso sentir. A gente vive uma onda também, né? Tem que sentir. Não tem que sentir nada, a gente adora porque tem que adorar. Porque eu entendi que esse é o caminho, eu vou buscar Deus. Às vezes você não está com vontade, às vezes você não está sentindo, às vezes você está chateado, você está sob um peso espiritual, mas você vai lá, você ora a Deus, você persegue esse relacionamento, essa sensibilidade, é um estilo de vida. Todo tipo de gente pode buscar a Deus, mas só tem um tipo de gente que Deus busca, os adoradores, os sinceros. Então está aberto, todo mundo pode buscar a Deus, mas Deus só busca um tipo, aquele que é sincero. Então Davi foi influente, ele foi próspero, ele foi abençoado, ele foi bem-sucedido, ele foi vitorioso em tudo que ele se colocou para fazer. Por quê? Porque ele amava a Deus. Então, se você quer ser influente na sua casa, se você quer ser uma pessoa respeitada, uma pessoa bem-sucedida, nós precisamos pagar o preço certo. Se nós queremos contagiar pessoas, nós precisamos ter essas características. Sermos adoradores, generosos, agir em amor, em fé, em obediência. Só assim a nossa vida vai fluir, só assim a nossa casa vai caminhar, só assim o nosso casamento vai ter uma outra direção, só assim os seus filhos vão querer a palavra, porque eles estão vendo em você essa mudança. Então, vamos perseguir isso. Um coração que quer agradar a Deus, um coração segundo Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento antes de nós orarmos. Como nós sempre fazemos, eu peço que você feche seus olhos. Que você, nesses minutos, você tenha analisado tudo isso. Se nós entendermos essa mensagem, a nossa vida é transformada. Se nós entendermos a importância de uma mensagem como essa, a sua vida é transformada. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero ser segundo o seu coração. Senhor, eu entendi essa palavra. Senhor, eu quero uma grande vida. Eu quero uma vida gloriosa, Senhor. Eu quero ter essas características de fé. Eu quero ser uma pessoa obediente, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que age em amor. Eu quero ser uma pessoa de fé, Senhor. Uma pessoa de liberalidade. Uma pessoa que age em amor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser um exemplo, um testemunho na minha casa. Eu quero ser um adorador. Eu não quero ser mais um religioso que escandaliza, que envergonha o seu nome, Senhor. Eu quero ser um adorador. Todo mundo acha lindo a vida de Davi. Nossa, a vida de Davi é linda, que história maravilhosa. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço que Davi pagou. Todo mundo admira Davi, mas o preço de Davi? A gente está disposto a pagar? Da obediência, da fidelidade, de passar nos testes. Fala com o Senhor. Peça ajuda ao Senhor, não desanima, persiga isso, um coração segundo o coração de Deus. Eu quero, Senhor, eu quero te agradar, eu não quero só achar a história de Davi bonita, eu não quero só ser impactado pela coragem dele. Você vem contra mim com espada, com dardo, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Nossa, que coragem, quanta fé! E agora? Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo, naquela geração e morreu.
Essa é a nossa geração. O nosso tempo de fazer a vontade do Senhor, de realizar o propósito de Deus nesse momento. Então fala com o Senhor. Tome as suas decisões. Fale com o Senhor. Não ache apenas bonito a vida de Davi, mas se espelhe no exemplo de Davi. Seja uma pessoa obediente à palavra. Seja uma pessoa de uma fé poderosa. Ame as pessoas. Ame. Seja generoso. Tenha liberalidade. Faça o que é necessário. Faça o que é necessário. Seja um adorador. Tenha prazer nas coisas de Deus. Não veja nunca mais as coisas espirituais como um fardo, mas como um privilégio. Porque é um privilégio. É a maior bênção das nossas vidas ter conhecido Jesus. Então não despreze mais essas oportunidades que Deus tem te dado de amar a sua família, de ser bênção na sua casa, de ser uma pessoa diferenciada, que age cada vez mais com um coração parecido com o de Davi, que foi o mais próximo que a palavra nos mostra de um pensamento, de um estilo de vida, de um padrão que agrada a Deus. Fale com o Senhor. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós cremos, meu Pai, que esse é o tempo que o Senhor tem tratado, trabalhado, e uns, meu Deus, têm sucumbido no meio, meu Pai, de tantas situações, enquanto nós estamos aqui na Tua Palavra. Como acabamos de ouvir, meu Deus, são muitas as pessoas que buscam o Senhor, mas é um tipo de pessoa que o Senhor busca, que são os verdadeiros adoradores, aqueles, meu Deus, que te adoram em espírito e em verdade, não aqueles, meu Pai, que apenas da boca para fora, apenas, meu Deus, com expressões aprendidas, mas com sinceridade no íntimo, aqueles que se voltam para o Senhor inteiramente, e eu peço que o Senhor olhe para nós, olha para a nossa atitude, olha, meu Deus, para mais uma noite na Tua casa, na Tua presença, para mais um dia, meu Deus, de busca, e a Tua palavra diz que aquele que busca encontra, que venhamos encontrar, meu Pai, cada uma, meu Deus, das Tuas dádivas, daquelas que o Senhor tem prometido, tem afirmado, tem falado, meu Deus, que tem para o Teu povo, aquilo que o Senhor tem trabalhado para que seja a vida, para que seja a realidade do Teu povo. Eis-nos aqui, meu Deus, buscando, pedindo mais uma vez, batendo, Senhor, na Tua porta, para que ela seja aberta para nós. A porta, meu Pai, da qual tem vindo, e eu peço, meu Deus, que não só saia do altar palavra, entendimento, profecia, discernimento, mas, meu Deus, que seja recebida por cada um, que o Teu povo receba o discernimento, o entendimento, meu Deus, da Tua palavra, que cada um, meu Deus, não passe despercebido e não deixe de ver aquilo que o Senhor está fazendo, a obra, meu Deus, que o Senhor está realizando, que não deixe de perceber, meu Pai, a mão do Senhor, trazendo para uns juízo, trazendo para outros alívio, cumprindo promessas, fazendo, meu Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu. E eu peço, meu Deus, que cada um que ainda está distraído, que está envolvido, meu Deus, com coisas deste mundo, que está perdido, que não por falta da Tua palavra, mas por falta, meu Pai, do verdadeiro amor, que é o cumprimento, meu Pai, do Teu mandamento, que é a atitude certa para com o Senhor, é como nós acabamos de ouvir ainda no final. Meu Deus, quantos têm feito, quantos têm se voltado para o Senhor, quantos têm entregado, meu Deus, o que Davi entregou, e nós não precisamos voltar, ir, meu Deus, para um pasto onde tem ovelhas, nós precisamos fazer com aquilo que está nas nossas mãos, precisamos agir com fidelidade, precisamos, meu Deus, colocar
integridade, deixar, meu Pai, de sermos parciais, onde ainda somos parciais no Senhor, onde ainda, meu Pai, deixamos a alma decidir e não somos, meu Deus, espirituais, onde ainda somos almáticos, que ainda vivemos por prazer, que ainda temos deixado, meu Deus, que vontade, essa faculdade da alma ainda prevaleça, quando o Senhor tem nos dado condições, o Senhor tem nos dado entendimento, o Senhor tem, meu Pai, aberto portais, o Senhor tem nos dado oportunidades para que façamos, para que venhamos agir, para que venhamos decidir, para que venhamos, meu Pai, falar, orar, profetizar pelo Espírito. E é isso que nós estamos aqui fazendo mais uma vez, orando pelo Espírito, declarando poder sobre a nossa vida, aqueles que estão fracos declarando que são fortes, aqueles, meu Pai, que têm percebido um desvio no caráter, aqueles, meu Deus, que têm percebido o desânimo tomando conta, buscarem do Senhor, acharem do Senhor, meu Deus, e fazerem a Tua vontade. E eu peço, Senhor, levanta aqueles que estavam caídos, que retornaram hoje, levanta. Aqueles que se perderam, que se distraíram, que se desfocaram, que se desviaram do Teu projeto, o projeto de salvação, o projeto, meu Deus, de fortalecimento, o projeto de governo que o Senhor tem este ano para nós. Senhor, desperta, fortaleça, levanta, meu Deus, essa pessoa, para que ela receba do Senhor a palavra, porque, meu Pai, não é falta de palavra, mas é falta de alguns receberem-na. Alguns têm ouvido, têm escutado, mas não têm misturado a Tua palavra com a fé. Tem sido apenas mais uma notícia, mais um discurso, mais um som que tem ouvido, e eu oro, Senhor, para que todas as situações que têm concorrido com a palavra e que têm trazido cegueira, que caiam por terra agora, em nome de Jesus, que não prevaleçam sobre a vida do Teu povo, mas que a Tua palavra seja recebida agora. E que, como, meu Deus, nós ouvimos logo no início dessa palavra, que alguns, meu Deus, a primeira coisa que venham ver seja o Senhor, que vejam o Teu amor, que vejam o Teu cuidado, que vejam o Teu socorro, que vejam, meu Deus, e percebam em si a Tua força, para que se levantem, para que andem, meu Deus, para que lancem fora toda a capa, tudo aquilo do qual ainda se vestiam, e se enganavam, e enganavam a si e as pessoas, sua família, a igreja do Senhor. Senhor, que cada um se levante, caminhe, meu Deus, o caminho que o Senhor nos chamou para caminhar, este ano com uma unção de governo, para não mais sermos, meu Deus, presas, para não sermos mais reféns do diabo, mas para termos uma vida plena, que é a vida que o Senhor nos chamou para ter, que é a vida, meu Pai, que o Senhor coloca nas nossas mãos, para nós vivermos, desfrutarmos, meu Pai, e rompermos. Levanta o Teu povo, Senhor, e abençoa cada um. Eu declaro fortalecimento, eu declaro visão, eu declaro sabedoria, eu declaro, meu Pai, essa noite uma noite de libertação, uma noite, meu Deus, de visão, e uma noite, meu Pai, de pessoas assumindo definitivamente a condição de governo que o Senhor os coloca, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós estamos, meu Pai, na Sua presença, meu Pai, clamamos, meu Pai, buscamos o Senhor com a força da nossa vida, meu Deus, a nossa esperança está no Senhor, meu Pai, nada, meu Pai, fora de Ti prospera, nada fora de Ti, meu Pai, multiplica, nada de Ti, fora de Ti, meu Pai, se torna, meu Pai, 100% curado, livre, meu Pai, somente o Senhor, meu Pai, é a nossa esperança, é o Senhor, meu Pai, que nos dá
dá alegria, é o Senhor, meu Pai, que faz a cada um de nós nos tornarmos instrumentos de vida, de milagre, de restauração, meu Pai. Estamos prestes a completar, meu Pai, mais um jejum de 12 horas, meu Pai. Quantos estão cansados? Quantos estão, meu Pai, até mesmo abatidos, desgastados, mas creem no Senhor? Ouça a oração, meu Pai, do nosso povo, ouça a oração da igreja, ouça a oração, meu Pai, daqueles que te clamam, daqueles, meu Pai, que depositam a sua esperança no Senhor, que creem, meu Pai, que nada acabou, nada se encerrou, meu Pai, tudo pode voltar à vida, meu Pai. Aqueles que confiam no Senhor, meu Pai, é como a árvore que é plantada junto ao ribeiro, meu Pai, ela dá fruto o ano todo, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, como um povo que sai, meu Pai, da nossa casa até mesmo triste, meu Pai, até mesmo joga sementes, meu Pai, triste, mas estamos, meu Pai, crendo que pela fé estamos e voltaremos com feixes de alegria, meu Pai, levando vida, como Davi, meu Pai, ele trouxe a presença de Deus, a arca de aliança para a sua casa, ele dançou, meu Deus, com todas as suas forças, meu Pai, e depois ele foi para sua casa a abençoar a sua família, meu Deus. Estamos hoje, meu Pai, recebendo a bênção, recebendo, meu Pai, hoje, meu Deus, respostas, meu Pai, páginas estão sendo viradas, riscas estão sendo passadas no chão, meu Pai, leitos estão se esvaziando, meu Pai, jovens estão voltando para as casas, casamentos estão sendo restaurados. Sim, meu Pai, nós estamos vivendo promoções pela fé, meu Deus. Aquele, meu Pai, que estava por cauda será colocado por cabeça, aquele que era funcionário se tornará patrão, aquele que vivia de aluguel terá casa própria, aquele que andava a pé, meu Deus, e contava as moedas para comprar um sapato novo, terá o seu carro zero. Aqueles, meu Pai, que vivia brigas, divisão, separação, viverá, meu Pai, um tempo de união, meu Pai, de cumplicidade, de paz, meu Pai, porque o Senhor nos mostrou através de Davi, meu Pai, que o Senhor deu paz, meu Pai, o Senhor deu paz, o Senhor deu descanso dos seus inimigos, e nós, meu Pai, pela fé, estamos recebendo descanso, meu Pai, dos nossos inimigos, porque todos estão sendo derrotados, eliminados, destruídos. Nós estamos jogando mais uma pá de terra nesse caixão, meu Pai, e aquele, meu Pai, que não tinha força, meu Pai, se tornará um instrumento, meu Pai, poderoso nas tuas mãos, como diz Paulo, meu Pai, Romanos 6, meu Deus, portanto vocês sejam instrumento de justiça na mão de Deus, e nós, meu Pai, somos, meu Pai, e seremos esse instrumento, meu Pai, porque nós não estamos debaixo da lei, estamos livres sob a graça de Deus, meu Deus. Eu acredito, eu tomo posse, meu Pai, hoje, meu Pai, sendo, meu Pai, mais um jejum, finalizando este mês de dezembro, meu Pai, se tornando divisor de águas, abrindo portas, meu Pai, entregando grandes respostas, vivendo cumprimento de promessas, vendo, meu Pai, o seu ano sendo resgatado ainda, meu Pai, neste mês de outubro, vivendo os últimos 2 meses, equivalendo, meu Pai, aos últimos 10 anos de vida, meu Pai. Eu creio, meu Pai, nas palavras, meu Pai, se concretizando, se materializando, se cumprindo na vida do justo, daquele que dá condição a Deus, daquele que tem fome do Senhor, daquele, meu Pai, que usa a sua boca para profetizar, para declarar, aquele que tem menos de si todos os dias e derrama, vive uma vida de servo, servindo, derramando, meu Pai, na vida do próximo, se dedicando, meu Pai, meu Deus, a salvação e o resgate de almas, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus.
Sim, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, em contínua oração, pedindo a sua bênção, a sua unção. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a desenvolver o que ouvimos durante toda essa palavra, esse coração segundo o seu coração, porque Davi só foi Davi pelo coração que ele teve. Ele só ocupou o lugar que ele ocupou, ele só venceu o que ele venceu, porque o coração dele era segundo o seu coração. Meu Deus, e eu oro, Senhor, para que cada homem, cada mulher que está aqui, venha ser capaz de desenvolver, venha ser capaz de estabelecer, venha ser capaz, meu Deus, ó meu Pai, de atingir essa condição essa, aonde, meu Pai, te agradará, condição essa onde a prioridade é fazer a sua vontade, é estar alinhado com o Senhor. E ainda, meu Deus, ainda que assim como Davi se pegue, meu Deus, num erro, numa falha, entende que aquilo não pode mais ser repetido, entende, Senhor, que aquele não é o padrão a ser aceitado, que não é aquela condição que o Senhor espera, e com isso, Senhor, vive para uma única coisa: agradar o Senhor, fazer a sua vontade. Eu peço, meu Deus, que o Senhor agora venha visitar o nosso povo, que o Senhor agora venha ao encontro de cada um, esses que estão no templo, esses que nos acompanham pela transmissão, e que o Senhor desenvolva, como o Senhor mesmo disse, que o Senhor restauraria a tenda caída de Davi. Eu peço, Senhor, restaura essa condição para a igreja, restaura, Senhor, em cada membro, em cada obreiro, restaura em cada pessoa essa condição, a condição da tenda de Davi, a condição, Senhor, da adoração sincera, a condição, Senhor, da entrega, a entrega voluntária da alma, do espírito, do corpo, a entrega, Senhor, total diante do Senhor, a obediência radical à sua palavra. Eu peço, Senhor, nos ajuda, até mesmo porque, Senhor, é um jejum para resgate, é um jejum, Senhor, para o retorno, e não apenas, meu Pai, para aqueles que pararam, desanimaram, mas um retorno, Senhor, à condição que o Senhor aprova, um retorno à atitude que o Senhor aprova, porque somente com um coração alinhado ao Senhor, somente com um coração, oh meu Deus, segundo o seu, é que podemos olhar para cada desafio, para cada problema, e dizer que nós, em o nome do Senhor dos Exércitos, iremos vencer isso, iremos mudar isso, iremos sair dessa situação. É por isso, Senhor, que é tão importante para nós atingir esse nível, desenvolver esse coração, porque Davi só pôde dizer para Golias: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, que o coração dele o agradava. E eu peço, Senhor, porque quando nos tornarmos, quando atingirmos, Senhor, cada vez mais esse nível, mais poder, mais autoridade, mais ousadia, mais unção, mais graça nós atingimos, Senhor, e consequentemente mais resultados, e consequentemente mais milagres, e consequentemente mais moveres sobrenaturais. Então eu peço, Senhor, que cada um cresça, que cada um avance, que cada um se desenvolva, Senhor, nessa natureza pura, santa, dessa natureza que o Senhor aprova, dentro dessa natureza que agrada ao Senhor, porque assim as curas se tornam normais, assim, meu Pai, a prosperidade, ela se torna comum no nosso meio, assim, meu Deus, com um povo segundo o seu coração, famílias restauradas, lares
lares abençoados, filhos bem encaminhados, saúde, cura, prosperidade, Senhor, se torna algo comum no nosso meio. Então nos ajuda, meu Deus, e traga esse renovo, traga, Senhor, meu Pai, o retorno da fome, o retorno da sede, o retorno total da dependência do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Use a sua voz, use as suas palavras, faça como Davi. Declare, declare o seu futuro, declare as bênçãos, as mudanças, aquilo que você deseja, em nome do Senhor Jesus, para que fique evidente, que você diga, e todos saberão que há Deus na minha vida, que existe um Deus na minha vida. Eu declaro esse casamento transformado, eu declaro essa família abençoada, eu declaro essas pessoas sentadas aqui comigo, junto comigo, adorando o Senhor, salvas, libertas das drogas, salvas daquela prostituição, da pornografia, daquelas amizades, que sejam salvas, meu Pai. Declare o que você quer. Davi declarou o futuro daquele homem, o Davi declarou o futuro daquela nação, o futuro dos inimigos, o Davi declarou aquilo que ele acreditava. Então declare aquilo que você crê, declare as bênçãos da sua casa, as bênçãos do seu casamento, as bênçãos sobre os seus filhos, declare a saúde, declare a paz, declare a harmonia, declare a restituição neste lugar, nessa casa, nessa família. Declare a coisa certa. Vamos usar as palavras, a nossa língua para construir coisas sólidas, abençoadas, para chamar à existência coisas abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Declare isso, creia na palavra, creia, ore pela sua casa, ore pela sua família, estenda as mãos para a direção da sua casa, ore por aquele familiar que ficou lá em casa, que não quer te acompanhar, que não via, que critica você, que muitas vezes fala palavras negativas para te chatear, que fala que isso não muda nada, e que nunca vai vir, nunca vai pisar os pés. Declare a mudança deste coração, declare as bênçãos nessa casa, declare a prosperidade, a abundância, declare a união, declare o amor, declare a estabilidade, declare que a sua casa será uma casa de louvor ao Senhor, uma casa de vitórias, uma casa de glória, um testemunho de pessoas que realmente servem o Senhor. Declare aquilo que você quer, declare as suas vitórias, as suas bênçãos, declare que você vai viver o melhor final de ano da sua vida até então. Declare na sua vida que você se compromete a perseguir esse coração que quer agradar a Deus, esse coração obediente, esse coração que age em amor, que age pela fé, que é liberal, que tem a estabilidade, a consistência, o continuismo, que não vai apenas fazer algumas coisas por um tempo, mas que entendeu que esse é o estilo de vida. Faça esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu me comprometo com o Senhor que eu vou perseguir esse coração, meu Pai. Esse coração temente o Senhor. Esse coração que quer obedecer, que quer crescer, que quer te adorar, que quer te amar, que quer te servir, que quer te agradar, meu Pai. Eu quero agradar o Senhor, eu quero esse coração, meu Pai. Eu vou ter domínio próprio, porque entendi que Deus não pode levantar uma pessoa desequilibrada. Deus não pode exaltar uma pessoa que é dominada pelas circunstâncias, pelas emoções. Deus não pode levantar uma pessoa que não tem domínio próprio. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu quero ser levantado, eu quero ser exaltado. Muitas coisas na minha vida estão travadas por conta disso. Eu não seguro nada, eu solto tudo. Eu perco as minhas bênçãos, eu entrego as minhas vitórias, eu entrego a minha paz, eu entrego tudo. Eu recebo uma palavra poderosa, mas eu sou apenas um ouvinte, eu não sou praticante. Eu me encho de teoria, mas não tenho prática. E se eu não obedeço o Senhor,
Se eu quero fazer do meu jeito, eu me coloco como alguém em rebelião, com orgulho. E a sua palavra é tão clara, Senhor, que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então muitas vezes eu culpo o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo que luta comigo. Não, é só Deus. É só Deus que não me deixa crescer, porque eu sou orgulhoso, eu sou teimoso, eu sou arrogante, eu sou rebelde. Deus se opõe aos orgulhosos. Então faça com que Deus te exalte, não se oponha a você. Que se Deus colocar, se o diabo lutar contra nós, é uma coisa, Deus nos livra, se nós estivermos na obediência. Mas se Deus colocar a mão no nosso peito, não podemos fazer nada, somente mudar. Então muda para que Deus, ao invés de botar a mão no seu peito, que Ele te estenda a mão e te levante. Dê condições ao Senhor. Fale, Senhor, eu quero ter esse coração segundo a sua vontade. Eu me comprometo, meu Pai. Eu não vou esperar sentir para fazer as coisas. Eu vou fazer porque eu entendi, Senhor. Eu vou fazer porque é um entendimento, é um estilo de vida. Eu vou perseguir o Senhor, meu Pai. Eu quero te agradar. Eu vou agir em amor. Eu vou agir em fidelidade. Eu vou ser generoso. Eu vou parar de ser avarento, mesquinho. Eu vou buscar o Senhor, meu Deus. Eu vou ser um bom testemunho. Eu vou ser obediente. Eu quero te agradar, Senhor. Eu vou perseverar. Eu não vou mais ficar de altos e baixos. Começa, para. Não, Senhor, eu vou estabelecer de uma vez por todas o padrão do céu. Eu vou atrair o padrão do céu para a minha casa, para a minha vida. Seja feita a sua vontade, assim como é na terra, como é no céu. Eu vou fazer a sua vontade como é feito no céu, meu Pai. Eu vou trazer para a minha casa um pedaço do céu. Eu vou trazer para a minha vida um pedaço do céu. Eu vou levar paz. Eu vou levar harmonia. Eu vou levar mudança. Eu vou levar transformação. A sua palavra vai ser aquilo que vai me guiar, Senhor. E todos verão que há Deus na minha vida, porque verão mudanças, verão transformações, verá resultados, respostas. Eu darei as respostas certas ao Senhor. Eu passarei nos testes, meu Pai. Nos testes da fé, nos testes de equilíbrio, nos testes das palavras certas, meu Pai. Eu vou passar nos testes. Me ajuda, Senhor. Porque tudo eu preciso de graça, para que tudo seja para a glória do Senhor. Então me dê graça, meu Pai. Dê graça para vencer cada desafio, para que seja o Senhor glorificado através da minha vida, Senhor. Eu não quero ser mais motivo de vergonha, de escândalo para o reino, Senhor, mas eu quero ser motivo de glória para o reino. Quero que pessoas olhem, Senhor, veja o Senhor na minha vida, veja a mudança na minha vida, porque Jesus Cristo é mudança de vida. Então, se o Senhor está na minha vida, tem que ter mudança. Eu não posso ficar voltando no meu próprio vômito, voltando nas velhas falhas, nas mesmas fraquezas, nas velhas desculpas, no velho padrão. Não, Senhor, isso não cabe mais. O que cabe agora é um novo tempo, um tempo de uma construção firme e sólida. Eu peço que você dê as mãos para quem está com você. Se você estiver com a sua família, dê as mãos para a sua família. Se você estiver sozinho, o obreiro, dê a mão para você. Concorde com o seu irmão na fé. Concorde com as bênçãos, com as restaurações. Concorde com portas abertas. Concorde com famílias restauradas, famílias estruturadas, famílias felizes, filhos saudáveis, filhos emocionalmente saudáveis, casamentos saudáveis, casas, lares saudáveis. Que não seja uma casa a mais, mas que seja um lar. Que seja um lar. Como disse Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que a sua casa sirva ao Senhor. Que fique evidente que Deus está naquele lugar. Que a vizinhança veja que Deus está nesse lugar. Que os seus familiares, seus parentes vejam que há Deus neste lugar. Que fique claro, que fique evidente o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Senhor,
Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por essa palavra tão abençoada, Senhor, tão poderosa. Te agradecemos, meu Deus, por definições na nossa vida. Te agradecemos, meu Pai, por ter colocado realmente como prioridade o Senhor, a adoração, o coração que quer te agradar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que ninguém se distraia, meu Pai, que ninguém retroceda, mas que o seu povo seja um povo poderoso, Senhor, um povo que te ama, que prioriza, que dá valor às coisas do Senhor, que não tenha uma fé somente para estar aqui, mas que tenha uma fé para praticar a palavra, porque a única coisa que muda a nossa vida é a palavra do Senhor, porque a sua palavra é pura, a sua palavra é verdade. Então eu te peço, Senhor, que não haja retrocessos, que o nosso povo esteja cada dia mais fortalecido, estruturado nessa palavra viva, Senhor. Abençoa o seu povo, abençoa as famílias, os casais, abençoa, meu Pai, cada um que aqui está e cada um que não está, Senhor. Que essa pessoa orou por essa alma, por essa vida, por esse parente, e que essas palavras, meu Pai, venham alcançar cada uma dessas vidas, e que todas sejam cheias do Teu Espírito, Senhor, e que possamos ver milagres acontecendo, testemunhos acontecendo, boas notícias acontecendo, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, te agradecemos desde já. Muito obrigado, Senhor. Fala profundamente nos corações, que ninguém se distraia, que ninguém retroceda, mas que todos permaneçam na fé, permaneçam convictos, meu Pai, com uma fé viva em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém.